Foi uma vitória do povo brasileiro. É uma vitória dos aposentados que foram roubados e que exigem respeito. Foi uma decisão constitucional, porque hoje as decisões que nós temos nas várias instâncias de ministros, de vários deles, não todos, gera uma desconfiança na população brasileira de que a corte não seja totalmente isenta. Isso é muito ruim para o país. O ministro André Mendonça mostrou que a Constituição pode ser cumprida em todos os aspectos, independentemente dos personagens envolvidos. Quando a Constituição não é respeitada, o Supremo tem de agir. Para isso nós criamos um Supremo nesse país, especialmente, não para interferir nos nossos trabalhos. E eu sou contra. Eu não gosto dessa ideia de constantemente o Supremo estar dando decisões, interferindo no trabalho do parlamento, como foi nas quebras de sigilo. Foi uma decisão política, uma decisão que veio apenas para atender, a meu ver, o governo e que atrasou a nossa investigação e muito para esclarecer se pessoas são inocentes ou são culpadas, porque nós não estamos fazendo nenhum juízo antecipado. Nós, desde o início, eu tenho colocado com muita clareza a todo o grupo de parlamentares, inclusive ao relator Alfredo Gaspar, que nós precisávamos de pelo menos mais 60 dias para que a investigação fosse completa em todos os nossos relatórios. Agora, nós podemos estender até 120 dias, caso fatos novos surjam e exijam mais tempo. Mas eu defendo, vou conversar, porque a decisão é da minoria, de que nós estendamos a CPMI por 2 meses, que eu entendo é suficiente para que a gente possa entregar ao Brasil uma resposta bem mais coerente, vamos dizer, em todos os aspectos, e muito mais completa em relação ao desfalque que foi dado na Previdência Social. Presidente, o senhor deve pedir a condução coercitiva da marca Graef? Ela precisa primeiramente ser citada, não só pelos advogados, e faltar a data em que nós marcamos. Aí eu posso pedir a condução coercitiva. Antes disso, não há instrumento que eu possa utilizar nesse sentido, até que ela seja notificada de uma data específica que ela tenha que comparecer. É importante que ela venha como testemunha. Insisto que ela sabe de muitos relacionamentos de Daniel Vorcaro com políticos, com membros do judiciário, e seria muito bom que ela viesse prestar aqui um depoimento e nos ajudasse a entender esses meandros do poder. Presidente, você já pretende aplicar o novo calendário da CPI já nesta semana? Como é que o senhor está planejando? Já é a minha ideia trabalharmos com a extensão de prazo. Nós, primeiro com o relator Alfredo Gaspar, nós decidiremos agora uma nova lista de convocados, especialmente de testemunhas, porque nós já temos decisões do Supremo que nos impedem de trazer investigados. Então não adianta nós ficarmos insistindo até que nós tenhamos uma definição sobre essa mudança de posicionamento do STF. Até lá, nós queremos trazer pessoas que participaram, foram testemunhas dos esquemas, mas não são investigadas pela Polícia Federal. Também é nosso desejo centrar, hoje, por exemplo, data prévia, um depoimento muito importante para a CPMI, para que a gente entenda como funcionavam os cancelamentos de pessoas que se sentiam lesadas em algum momento. Outro ponto importante, o próprio ministro da Previdência, que é um nome que precisa comparecer à CPMI para dar esclarecimentos sobre o posicionamento dele e exatamente tudo o que aconteceu. Outros também ex-ministros e servidores públicos que agora nós teremos tempo de ouvir com mais tranquilidade dentro desse prazo que nós estamos estimando. Outro ponto importante, nós vamos tentar insistir, nós temos vários questionamentos do Supremo sobre mudança de posicionamento em relação aos habeas corpus. Esses nossos pedidos têm que ser julgados pelas turmas e eu espero que a gente, quem sabe, numa próxima grande vitória, a gente consiga fazer com que quem recebeu o direito de não vir na CPMI e fez parte do esquema, que possa comparecer, que venha. Nós temos vários presos que estão servidores espalhados pelo Brasil. Tem preso na Paraíba, tem preso em Sergipe, tem preso em Brasília. São pessoas identificadas pela CPMI
cuja prisão foi pedida logo no início dos nossos trabalhos e que hoje precisam comparecer para complementar o trabalho do relator Alfredo Gaspar. Então nós vamos insistir junto ao Supremo num pedido de revisão dessas decisões para que a gente possa trazer todas essas pessoas para a investigação. Presidente, houve alguma... Quem seriam alguns desses nomes? Nós temos diversos servidores do INSS que trabalharam nos núcleos ligados aos procuradores que foram identificados como aqueles que mantinham os esquemas de corrupção e que estão presos. Esses nós queremos trazer para cá, mas que infelizmente não conseguimos por força de decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas são pessoas que participaram ativamente do esquema da CPMI de desvio de dinheiro e mantiveram os contratos irregulares e agora é hora de prestar contas ao povo brasileiro. Presidente, houve alguma articulação mais recente do senhor com o André Mendonça para que houvesse essa prorrogação? Foi uma surpresa? Bem, foi uma vitória do povo brasileiro. É uma vitória dos aposentados que foram roubados e que exigem respeito. Foi uma decisão constitucional. Nós, do parlamento, nós temos que trabalhar muito para resolver as questões legais. Quando há dúvidas, o Supremo ele tem que nos devolver. Mas quando a lei não é cumprida, como foi o caso desse requerimento, nós tínhamos todas as assinaturas, nós tínhamos toda a regra cumprida e, infelizmente, o parlamento, pela presidência do Senado, se recusou a receber o requerimento. Então, nós recorremos ao Supremo como um direito constitucional a ser cumprido. Essa é a função do Supremo Tribunal Federal. Quando a Constituição não é respeitada, o Supremo tem de agir. Para isso, nós criamos um Supremo nesse país, especialmente, não para interferir nos nossos trabalhos. E eu sou contra. Eu não gosto dessa ideia de constantemente o Supremo estar dando decisões, interferindo no trabalho do parlamento, como foi nas quebras de sigilo. Foi uma decisão política, uma decisão que veio apenas para atender, a meu ver, o governo e que atrasou a nossa investigação e muito para esclarecer se pessoas são inocentes ou são culpadas, porque nós não estamos fazendo nenhum juízo antecipado. Agora, quando nós temos todos os requerimentos preenchidos, nós temos todas as exigências cumpridas e a casa não recebe, nós recorremos e digo mais, foi uma vitória constitucional. O ministro André Mendonça deu uma decisão correta de acordo com a Constituição. E em momento algum ele sinalizou se seria contra ou a favor. Cumpriu exatamente o rito e eu digo, uma decisão como essa devolve um pouco da confiança que a população brasileira quer ter no Supremo Tribunal Federal. Porque hoje as decisões que nós temos nas várias instâncias de ministros, de vários deles, não todos, gera uma desconfiança na população brasileira de que a corte não seja totalmente isenta. Isso é muito ruim para o país. O ministro André Mendonça mostrou que a Constituição pode ser cumprida em todos os aspectos, independentemente dos personagens envolvidos. Houve algum retorno do ofício enviado pelo senhor na semana passada, se não me engano, sobre o número que seria ligado ao Supremo? Houve algum retorno da corte? Nós não recebemos ainda a resposta oficial do Supremo Tribunal Federal. E, dado o prazo, não havendo uma manifestação, nós vamos oficiar o ministro Edson Fachin, que é o presidente da Casa. Por se tratar de um número público que estava à disposição do Supremo, pago com dinheiro público, é preciso que se identifique quem estava usando. Essa é uma questão que a CPMI vai receber e que nós podemos manter, inclusive, dentro das atribuições, porque é nosso direito questionar e investigar, e mais tarde essa informação pode ser usada ou não no relatório, dependendo das ligações que nós encontrarmos entre Daniel Borcaro, os descontos do INSS e a participação de políticos ou de entes do Judiciário. Nós, hoje, eu oficiei ao ministro André Mendonça naturalmente uma nova manifestação como presidente, primeiro esclarecendo a questão do que foi colocado pela Polícia Federal de dados reinseridos. É bem importante dizer que a CPMI não depende do Judiciário para quebrar sigilo de ninguém. E ali nós trouxemos, colocamos na sala cofre para evitar e não houve vazamento. Quando surgiu a possibilidade, imediatamente se tomou uma providência pela responsabilidade que a gente tem. E eu pedi ao ministro um prazo
porque agora, diante dessa prorrogação, é fundamental para nós manusearmos o que está ali nas quebras de sigilo, até para a gente poder ter uma noção clara se há ou não envolvimento com relação ao INSS. Porque nós estamos trabalhando, gente, com hipóteses. Hipóteses são linhas de investigação. Nós só podemos dizer se há envolvimento, se há culpa ou não em determinada área, quando nós temos documentos. E eu falo com clareza, eu não posso dizer que determinada pessoa seja culpada ou inocente. Por quê? Sem provas, não é possível que a gente traga uma resposta efetiva para indiciamento. Então agora, eu espero que o mais breve possível, esses documentos do Vocário sejam devolvidos à CPMI, para que a gente possa. Vão ser colocados novamente na sala cofre, para que a gente tenha clareza de que os vazamentos não são feitos pela nossa comissão, nós temos responsabilidade nos dados e vamos trabalhar. Temos mais pelo menos 2 meses, porque eu volto a dizer, se surgirem fatos novos, nós podemos ir até 120 dias com essa comissão. Nós não temos medo de enfrentar qualquer que seja a investigação necessária. Então não tem um prazo para que a CPMI tenha acesso de fato a esses documentos? Ainda não temos, mas eu acredito que nos próximos dias esses documentos sejam devolvidos, até por conta dessa nossa manifestação e pedido junto ao ministro. Presidente, o senhor não teme esvaziamento da Constituição, considerando que já estamos na 6ª agora, oitiva cancelada? Como é que os senhores planejam compensar essa questão? Nós estamos tendo os cancelamentos de uma forma normal. Uma investigação da Polícia Federal, por exemplo, uma investigação em qualquer inquérito, trabalha com o prazo que eles têm indeterminado. Nós temos um prazo e essas falhas vão ser repostas. Eu volto a digo para vocês, nós vamos trabalhar agora buscando testemunhas, pessoas que participaram, assistiram, tiveram alguma informação e que não são investigadas. Essas pessoas têm a obrigação de vir e os habeas corpus têm sido dados nesse sentido, de virem para ficar calados diante daquilo que possa incriminá-los. Então nós vamos trabalhar. Agora eu e o relator vamos sentar e naturalmente vamos redesenhar, porque uma coisa era nós temos que acabar a CPMI na próxima quinta-feira com o relatório. Agora é essa decisão que é uma vitória para o povo brasileiro, que essa CPMI é do povo brasileiro. Vocês sabem que nós somos a CPMI com a maior audiência na história desse Congresso. Não há na história do Congresso Nacional uma CPMI que tenha a quantidade de pessoas acompanhando e assistindo a nossa CPMI. É o número de prisões. E eu fico impressionado quando muitas vezes ouço jornalistas fazendo a avaliação de que nós não chegamos a lugar nenhum. Temos 14 presos, nós temos 3,5 bilhões de reais apreendidos, nós temos 21 pessoas que vão ter mais prisões, hein? Escutem o que eu estou falando para vocês. Nós vamos ter novas fases de operações e mais prisões que virão daqui para frente, porque o trabalho de investigação da Polícia Federal, ele é mais lento do que o nosso. Nós estamos à frente da Polícia Federal em várias áreas da investigação e da quebra de sigilo. Outras prisões virão. Então, nossa CPMI é uma CPMI que já deu respostas ao povo brasileiro e muitas. Hoje ninguém desconta de aposentado mais sem aposentado saber. Foi por benesse de presidente de governo? Não foi não, gente. Foi porque nós demos transparência a esse escândalo. Nós não aceitamos colocar debaixo do tapete essa sujeira. Nós enfrentamos e estamos enfrentando a fase mais difícil da CPMI. Mas nós vamos trabalhar, porque essa investigação vai dar respostas ao Brasil. Escutem o que eu estou falando. Nós temos um grupo aqui de parlamentares que estão compromissados com a verdade. E não adianta querer desqualificar a mim, desqualificar o relator, desqualificar as provas. Não vai resolver, porque esse escândalo é muito maior do que essa tentativa. E nós não podemos simplesmente agir de outra maneira, senão investigar com muita firmeza e com muita coragem. Senador, por gentileza, o senhor chegou a falar com o presidente Davi já? Como é que vai ser esse trâmite depois da decisão do ministro? Vai ser lido no plenário? Como é que está isso? Olha, a decisão do ministro André Mendonça determina que a leitura tem que ser feita em 48 horas. E, sendo lida, a decisão de prorrogação é da minoria. Então, a minoria é quem dirá. O nosso requerimento já fala em 120 dias. Então, esse prazo já está estipulado. Eu busquei toda e qualquer forma de diálogo com o presidente do Senado.
me coloquei à disposição, busquei trabalhar em conjunto, coloquei a necessidade de nós prorrogarmos por conta dos atrasos, das blindagens que nós tivemos de requerimentos que nos impediram de investigar pessoas que estão no núcleo de todo esse escândalo, mas infelizmente não obtive qualquer resposta. Então agora nós vamos agir com a independência que a comissão me permite como presidente e a nós como parlamentares. Nós vamos seguir o nosso calendário. A hora do diálogo efetivo sobre prorrogação ou não já passou. Agora é a determinação que tem que ser cumprida dentro daquilo que nós propusemos desde o início. Senador, o senhor falou em mudança de posicionamento em relação aos habeas corpus, né? Sim. Tem mais pelo menos 60 dias pela frente. O que vocês pretendem fazer para que o trabalho seja mais efetivo mesmo, né? Porque se as pessoas não estão vindo, o que a gente sente é que não está andando. Olha, nós já andamos muito. Nós temos aqui praticamente 4 meses de muito trabalho. O relator, nós estamos conversando hoje sobre a questão dos indiciamentos. Vocês vão ter uma surpresa no trabalho que essa comissão fez em relação a isso. Agora, nós chegamos ao ponto mais difícil do nosso trabalho, que é o envolvimento de parlamentares, é o envolvimento de membros do judiciário, é o envolvimento de pessoas milionárias que têm grandes advogados e amizades nesse país. São decisões do Supremo que, infelizmente, nessa questão dos investigados, vão contra a nossa posição. Agora, eu falo para vocês com muita tranquilidade, se a CPMI terminasse quinta-feira, nós teríamos cumprido com a nossa obrigação. Porque o principal relatório é o povo saber o que nós fizemos aqui. Pergunte a qualquer aposentado no Brasil, nas praças onde eles ficam, no dia a dia, trabalhando. Pergunte a um aposentado de Maceió, a um aposentado de Roraima, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Rondônia, de Porto Alegre. Pergunte aos aposentados. Você sabe o trabalho da CPMI? Vocês vão observar que o relatório está na mesa do povo brasileiro. Esse era o nosso objetivo e essa é a nossa obrigação. Aqui ninguém escondeu nada de ninguém. E vamos continuar trabalhando. Então, nesses 60 dias, nós vamos aproveitar para a gente poder tentar trazer quem não veio e faz parte do escândalo, trazer pessoas que possam contribuir e servidores públicos que ainda têm muitas declarações a dar. O senhor citaria alguém? Daria algum exemplo específico? De quê? Dessas pessoas que vocês pretendem trazer? O ministro da Previdência, por exemplo, Volney Queiroz, é um nome importante a vir e dar depoimento. O presidente do Dataprev hoje, que se sentiu mal, e foi Rodrigo Assunção, também é um nome. As instituições financeiras, nós não podemos esquecer que nós temos os bancos, que estão sendo ouvidos e que só veio um até agora. Nós temos ali pelo menos 10 que estão entre os bancos mais reclamados do Brasil em termos de descontos irregulares. E nunca vi um setor tão protegido no Brasil. Né? É hora de trazê-los aqui para que a gente possa ouvi-los e criar uma legislação própria. Gente, quinta-feira nós terminaríamos, não da maneira que nós queríamos, mas terminaríamos com a consciência limpa de que nós fizemos o melhor, que nós lutamos para dar ao Brasil uma resposta. Agora, nós temos prazo suficiente para que a gente tenha um relatório que atenda a expectativa de todo o Brasil. Essa prorrogação é uma vitória do povo brasileiro, de quem quer ver esse país passado a limpo, quem não aceita essa corrupção que tomou conta de vários setores do Brasil. E é a nossa missão dar sequência. Presidente, o senhor falou agora da dificuldade de trazer os bancos, né? Há um mês e meio, a CPI marcou a oitiva com o presidente do BMG e desde então a CPI nunca mais voltou a citar o nome do presidente do BMG como uma possibilidade de oitiva. E o BMG é basicamente um dos principais bancos envolvidos. Por que a CPI não cogitou trazê-lo novamente? O que aconteceu para esse mês e meio ele não ter... Nós agora temos o tempo suficiente para trazer. E outro ponto importante, ele ficou à disposição 2 vezes. 2 vezes nós desmarcamos com ele por outros depoimentos mais importantes. É preciso levar em consideração isso. Agora, nós teremos tempo suficiente para poder analisar quem nós queremos trazer.
Claro que todas as vezes que a gente tenta, vem decisões como foi o da Crefisa, por exemplo. Não é que ganhou o direito de uma pessoa jurídica não comparecer. Não dá para entender. Ele é diretor de um banco. Ele tem que vir para dar as declarações como todo banco. Então agora é fazer um calendário muito tranquilo e queremos trazer aqui os 10 que são os bancos que mais têm reclamações com relação aos descontos de aposentados. Outra coisa, com relação às últimas semanas ficou muito marcado na CPMI a questão do sigilo telemático do Borcado. Sim. O principal tema da CPI. A CPI fez muitas solicitações de sigilos telemáticos, mas quase nada chegou. Inclusive, não tem pedido de telemático, de acesso ao celular do Careca, do Camisote. Existe alguma expectativa de vocês fazerem, porem para votação, pedidos de telemático do Careca e do Camisote, que são duas figuras centrais, e a CPI vai recorrer a esses pedidos que não chegaram até hoje? Se eu não me engano, chegou apenas o pedido do Lingo Sávio e o outro do WhatsApp do Borcado que foi bloqueado, mas nenhum outro WhatsApp, nenhum outro telemático tem chegado. Bem, eu dou sequência nos requerimentos. Se o relator e o grupo entender que é necessário quebrar, nós vamos colocar em votação para ser feito. A questão hoje que me preocupa muito é definir qual é o rito para quebra de sigilo, por exemplo, das pessoas. Porque diante de uma decisão que tivemos do Supremo, em que existe o devido debate, o que é o devido debate? É algo muito abstrato. Qualquer pessoa pode entrar com um requerimento dizendo que não houve o devido debate. É preciso esclarecer primeiramente essa decisão, que nós hoje estamos sem saber exatamente como cumprir a nossa função. O regimento diz uma coisa, aí vem uma decisão de outra maneira. Isso atrapalha? Muito. Agora, nós precisamos resolver. É o quê? 2 pessoas que vão falar? Mas se o relator entender, se o grupo entender que é necessário a quebra de sigilo, nós vamos colocar para votar, isso é sem dúvida. Pronto aí, gente? Muito obrigado, Alfredo. Vem cá, não. Não tem um... Tem muito a falar. Senador, só aproveitando que o relator vai falar, eu ia fazer até uma pergunta para o relator a respeito do relatório. Teria um relatório inicial, foi divulgado aí com mais de 5.000 páginas. Hoje, mais cedo, a base governista deu uma declaração aos jornalistas dizendo que eles estão fazendo um relatório paralelo que provavelmente poderia vir a confrontar o seu relatório. E aí eu queria saber como é que vai ficar esse relatório, se vai dar continuidade a partir dele, se vai ser feito do zero, e como é que é o posicionamento diante desse provável relatório paralelo por parte da base. Primeiro eu quero parabenizar o ministro André Mendonça pela coragem de corrigir uma omissão que prejudica o povo brasileiro. Segundo, que eu discordo completamente de esvaziamento de CPMI. O resultado está aqui, são vocês mesmos que nos dão esse prestígio e permitem que o povo brasileiro acompanhe. Terceiro, eu fui praticamente obrigado, pela ausência de prorrogação, a antecipar o relatório. Eu tenho hoje um relatório pronto, por volta de 5.000 páginas e 228 indiciados. Não cito no relatório, durante essas 5.000 páginas, Lula, Bolsonaro, porque eu tenho a responsabilidade de fazer uma coisa técnica, baseado nos dados da CGU, do TCU, dos depoimentos, das quebras de sigilo. Para mim, pouco importa se foi de governo A, governo B, C, D. O nosso papel aqui é corrigir uma dívida histórica da Previdência Social para com o povo brasileiro. Então, essa prorrogação vai ser muito importante, vai muito além do relatório. A prorrogação vai ser muito importante porque nós estamos trabalhando na legislação através de projetos de lei para buscar uma blindagem do sistema de previdência. Essa esculhambação chegou a esse ponto porque o sistema de previdência brasileiro ele foi loteado para atender interesses políticos. Ou seja, se o interesse fosse um sistema de previdência eficiente, baseado na técnica, isso não teria acontecido. Adiantamos, por exemplo, perguntou sigilo de Careca, de fulano, ciclano, esses daí já estão bem desenhados a forma de atuação. Nós podemos avançar agora em outras estratégias de investigação, por exemplo. Chegamos numa rede de lavagem de dinheiro
de quase 40 bilhões de reais. Não é 40 milhões, 40 bilhões de reais, que vai desde do Hezbollah ao PCC e a um mecanismo que coloca o Brasil nessa rota internacional. Entramos pelo INSS, descobrimos, por meio dessa entrada de 150 milhões de reais, uma rede que nós não esperávamos descobrir. Nessa mesma rede, por exemplo, encontra desconto associativo com Master. Então, assim, o Brasil está uma porta aberta para lavagem de dinheiro. Isso é muito importante. E essa porta aberta tem que ser discutida por nós também. Nós não podemos ter a cada dia uma novidade de corrupção com lavagem de dinheiro por conta da permissividade legislativa. Esse aprendizado que nós tivemos ao longo dessa jornada vai muito além do que vocês falam a respeito de faltar testemunha. O arcabouço probatório da investigação, o que menos gastamos com tempo é em testemunha. O que nós analisamos são dados, afastamento de sigilos, indícios. Com a confluência disso tudo, a testemunha vem aqui para esclarecer algumas dúvidas. Mas nós estamos anos-luz à frente de ficarmos parados por conta de ausência de testemunha. Ok? Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Animem-se, gente. Vai ter muita coisa boa. Animem-se. Estão convidados para o leilão dos bens do Careca. Hoje a bola, esse dia.